Bom dia, mas bom dia mesmo. Parece que você que está conosco não vai compreender por que estamos dando bom dia em plena noite. Aqui nós estamos em festa e aproveitamos o evento do nosso jubilamento para gravarmos a abertura dos nossos programas nessa belíssima manhã de terça-feira. Hoje, inclusive, estaremos ouvindo a continuidade e durante o restante desta semana você ouvirá o pastor Calvino, pastor Walter Vandilson, que também esteve conosco, a cantora Jaqueline. Eu espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para continuar ouvindo desta feita o conjunto Embaixadores de Sião. Jesus é o amigo da hora. Igreja louva. Jesus é o amigo do dia. Enfim, não há outro igual. Somente Jesus Cristo liberta a luz do mal. Jesus nos ajuda a chegar, mostra o caminho onde passar, sempre está em nosso ser, nos dá amor real, enfim não há outro igual. Jesus é o amigo da hora. Jesus é o amigo da hora. Jesus é o amigo da hora. Entendesse que Timóteo deveria cumprir a sua vocação com fidelidade, com firmeza, com rigor. Paulo diz que Timóteo não deveria perder a mão. Por isso ele vai dizer o seguinte: faça isso com toda longanimidade, com toda longanimidade. E o ministério exige isso, e a vida cristã exige exatamente isso, porque às vezes a gente quer corrigir numa medida exagerada, sendo duro demais, e ele diz: corrija sim, exorte sim, trate sim, com longanimidade. Na verdade, nos versículos iniciais desse parágrafo, descobrimos que o apóstolo Paulo exortou o seu filho na fé a ser fiel à sua vocação, pregando a palavra com fidelidade. Mas ele traz aqui nesse texto uma segunda exortação, que é a seguinte: prepare-se para os desafios da vida, sem esmorecer. Depois de exortar Timóteo a pregar a palavra com fidelidade, o velho apóstolo fez uma declaração aqui desconcertante. Ele pintou um quadro sombrio nesse texto. Ele disse que o bicho iria pegar, ou seja, ele disse que as pessoas resistiriam ao ensino da palavra de Deus. E quando Timóteo encarasse isso, ele não deveria esmorecer. Paulo disse que chegará o tempo, disse a Timóteo, quando as pessoas não suportarão ouvir o ensino bíblico, não suportarão a sã doutrina. Chegará o tempo quando as pessoas procurarão mestres segundo a vaidade do seu próprio coração pecador. Chegará o tempo quando as pessoas preferirão ouvir fábulas do que a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E prevendo esse cenário caótico, essa situação sombria, o apóstolo Paulo decidiu exortar o seu filho na fé e disse que Timóteo deveria enfrentar aquela situação de maneira especial. Ele diz como Timóteo deveria enfrentar aquele cenário. No versículo 5, ele diz que Timóteo deveria ser sóbrio em todas as coisas. Sobriedade a gente sabe o que significa, né? Alguém que não está dominado
pelo álcool. E a ideia é exatamente essa. Uma pessoa lúcida, sobriedade fala sobre uma pessoa equilibrada, sensata, uma pessoa que não se deixa levar pelo engano, uma pessoa que encara os embates, os desafios com tranquilidade, com mansidão, com bom senso. Ou seja, Timóteo não deveria, mesmo enfrentando os grandes desafios e a resistência de muita gente que não gostaria de ouvir a pregação da palavra, ele deveria enfrentar esses desafios sem descontrolar. Ele deveria enfrentar as crises sem descontrolar. Ele deveria enfrentar as crises sem perder a doçura. É isso que Paulo está falando sobre sobriedade. E ele diz mais que Timóteo deveria suportar as aflições. Timóteo deveria se preparar para enfrentar o desprezo, deveria se preparar para enfrentar a incompreensão, deveria se preparar para enfrentar a perseguição por causa do seu compromisso com a palavra de Deus, mas ainda assim, ele não deveria se abalar, ele não deveria estremecer, ele não deveria se abater, antes ele deveria permanecer firme no compromisso com o Senhor. Ele não deveria se envergar, nem desistir no meio da jornada, por causa das dificuldades. Na verdade, Paulo diz que Timóteo deveria cumprir cabalmente o seu ministério. Perceba que Paulo não diz aí no versículo 5 que Timóteo deveria simplesmente cumprir o seu ministério, mas ele diz cabalmente o seu ministério, ou seja, ele deveria se empenhar até realizar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos de forma plena. Timóteo não deveria fazer as coisas pela metade, mas fazê-lo com dedicação, com zelo, até completar a sua tarefa para o louvor da glória do Senhor. Mas encontramos uma terceira e última exortação que eu queria deixar com os irmãos rapidamente. Encare o fim da jornada sem desistir da vida. O que me impressiona no apóstolo Paulo, ao escrever as palavras que encontramos no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, é perceber que conquanto ele estivesse escrevendo as suas últimas linhas, conquanto ele tivesse certeza de que estava de partida, ele não jogou a toalha. Ele não jogou a toalha. Paulo estava no ocaso da vida, mas mantinha um coração cheio de esperança. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. E quando você lê dos versículos 6, 7, 8, você percebe que existe um tom de esperança nas palavras do apóstolo Paulo. Ele sabia a quem pertencia, ele sabia o que poderia esperar depois do último suspiro, pois a sua vida estava segura nas mãos do seu Senhor, e ele sabia que receberia a coroa da justiça prometida pelo Senhor. Portanto, meu querido, perceba que mesmo no final da jornada, Paulo não é um desistente, mas é um homem cheio de esperança. Cheio de esperança. Ele consegue olhar para aquela situação dramática, delicada, desafiadora, não como desistente. Ele não joga a toalha e diz: olha, basta, não aguento mais, de jeito nenhum. Ele tem convicção que completou a carreira, mas não joga a toalha. Ele não é um desistente, ele conserva no coração esperança. Paulo estava no ocaso da vida, e ele não desiste, não desiste. Lendo o texto, eu fico encantado com o apóstolo Paulo. Afinal, ele já mencionou a sua partida. Ele sabia que a sua partida era certa, mas ele não transformou essa história em algo melancólico. Pelo contrário, ele deu duas instruções a Timóteo absolutamente curiosas. E quando a gente lê as instruções finais do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele continuava cheio de vigor, cheio de vida. Paulo pediu no versículo 9 que Timóteo fosse ao seu encontro e solicitou que ele levasse pelo menos 2 itens. Eu quero convidá-lo a ler comigo o versículo 13, a uma só voz, qualquer que seja a sua versão. Leia comigo, por favor, versículo 13, 2 Timóteo 4. Vamos ler? Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo,
bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Você percebeu, você conhece esse texto. Ele pediu que Timóteo fosse ao seu encontro e levasse o quê? A capa, ele pede a capa. E depois ele pediu o quê? Livros e pergaminhos. Quando vemos Paulo pedindo que Timóteo levasse a sua capa, a gente imagina que ele queria enfrentar as noites gélidas do inverno, de uma prisão com pouco de conforto. Nada mais razoável, nada mais natural. No entanto, o que me chama a atenção foi o segundo pedido. Porque eu também pediria uma capa, um cobertor quentinho ou coisa parecida. Mas o segundo pedido do apóstolo Paulo, que me fascina, ele disse: traga os livros e especialmente o quê? Os pergaminhos. O pedido feito por Paulo levanta duas questões pelo menos. Que pergaminhos e livros eram estes que ele queria? E que um homem que sabia que estava no final da jornada queria comprando mais livros, ou queria com os seus livros. Perceba que Paulo não pediu o último lançamento de autoajuda. Ele pediu: traga os livros, especialmente os pergaminhos. Talvez os pergaminhos que Paulo pediu naquele momento contivessem cartas escritas por ele, outros textos produzidos por ele. Não sabemos o conteúdo, mas alguns estudiosos acreditam que talvez contivesse cartas escritas por ele. Alguns acreditam que esses pergaminhos talvez estivessem até em branco. Ele quisesse escrever novas cartas, produzir novos documentos, novos textos. Mas, de modo geral, acredita-se que os pergaminhos aqui nesse texto eram cópias do Antigo Testamento, do texto grego do Antigo Testamento. Portanto, era como se o apóstolo Paulo, lá na prisão, em Roma, estivesse dizendo: Timóteo, traga a capa, especialmente traga a minha Bíblia. Traga a minha Bíblia. Traga o Antigo Testamento, traga os pergaminhos. Se esta é a maneira de entender o pedido paulino, é possível dizer que a sua atitude revela algumas facetas preciosas que nos causam admiração. Mesmo ciente de que a morte se aproximava, Paulo queria continuar estudando a palavra de Deus, em vez de ficar emburrado, amargurado, frustrado, murmurando. Paulo queria ter em suas mãos a palavra de Deus, certamente para estudá-la. Naqueles dias sombrios, Paulo queria alimentar a sua alma. Para que estudar a palavra de Deus, já que ele em breve estaria diante do Senhor da palavra? Paulo entendia que a melhor maneira de enfrentar os dias sombrios, as noites frias, o ocaso da vida, era nutrindo a alma com alimento sólido. Por isso ele queria ter diante de si a palavra de Deus para alimentar a sua alma. Deixa uma pessoa com fome, e não sei se você conhece gente assim, mas deixa algumas pessoas sem comer por algumas horas, você vai perceber que elas ficam irritadiças, impacientes, algumas perdem o controle. E eu diria que isso também é verdadeiro quando a nossa alma não está sendo nutrida pela palavra de Deus. Quando deixamos de nutrir a nossa alma com a palavra de Deus, ficamos débeis, despreparados, inclusive para enfrentar as batalhas da vida. Quando deixamos de adoçar a nossa alma com a doçura da palavra de Deus, o nosso coração fica azedo e muitas vezes amargo. Quando deixamos de nutrir o nosso coração com a palavra de Deus, nós certamente começaremos a tentar encontrar substitutos superficiais e artificiais para trazer alento ao nosso coração. Paulo queria a palavra porque ele sabia que a palavra de Deus poderia alentar a sua alma naquele momento delicado, desafiador, diante do carrasco. Ele está no final da vida, mas ele não desiste. Ele quer ter diante de si a palavra do Senhor. Naqueles dias, Paulo queria ter a palavra do Senhor para conhecer mais de perto a vontade do Senhor. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia de capa a capa. E eu sei que vários irmãos têm feito isso. Eu desafiei a igreja a fazer isso e eu comecei nas férias a ler. No dia 1º de janeiro comecei a ler.
E em 50 dias eu li toda a Bíblia. A minha avó leu talvez 30 vezes as Escrituras durante aquele período mais avançado da idade. Ela amava ler as Escrituras. Eu sei que irmãos leem anualmente a palavra, e mesmo que você leia e pregue, é impressionante como você se surpreende ao aprender mais sobre a palavra de Deus. Ela não se esgota, ela é um manancial inesgotável. Portanto, quando Paulo pede que Timóteo leve as Escrituras, os pergaminhos contendo o Antigo Testamento, ele quer o quê? Ele quer conhecer mais de perto a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Ele quer conhecer um pouco mais do Senhor. Independentemente do conteúdo de tais pergaminhos, eu quero crer que ele estava pedindo cópias do Antigo Testamento, mas independentemente de qualquer coisa, o certo é que no ocaso da vida, o apóstolo Paulo desejava continuar estudando. Ele não parou no tempo, ele não esmoreceu, ele não cruzou os braços. Eu conheço um bocado de crente que parou no tempo, que morreu de véspera, que não estuda a palavra, que não lê as Escrituras, que não medita na lei do Senhor, gente que se acomodou na fé. E eu quero dizer para você, por favor, meu querido, olhe para o apóstolo Paulo e aprenda que mesmo no caso da vida, nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Ela é insubstituível para nós. Ela tem que nutrir a nossa alma até o final da nossa jornada. Temos diante de nós nessa noite o privilégio de agradecer a Deus pela vida, pelo ministério e pela jubilação do Bosco. Mas o que isso tem a ver conosco? Quem está jubilando é o pastor Bosco, eu sou um menino ainda. O que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver conosco? Eu quero deixar algumas lições para nós aqui, porque entendo que a jubilação do pastor Bosco suscita algumas perguntas. Meu querido, o que a sua aposentadoria significará para você? Essa não é apenas uma noite de gratidão, mas de reflexão. Precisamos refletir sobre o que o final da nossa carreira significará. Paulo sabia que a sua jornada estava chegando ao fim, mas ele continuou instruindo, continuou exortando, continuou encorajando, continuou pastoreando a Timóteo. Não faça da sua aposentadoria o tempo de pendurar as chuteiras. Antes, transforme esse tempo numa oportunidade para abençoar vidas, para o louvor da glória do Senhor. Faça isso. Segundo, você está preparado para a sua jubilação ou para a sua aposentadoria? Você está preparado? Eu costumo me sentar com alguns jovens e às vezes, quando eles começam a trabalhar, uma coisa que eu pergunto é: vocês pagam INSS? Vocês pagam alguma previdência privada? E eu sei que tem um bocado de gente que nem se preocupa com isso, mas a gente tem que se preocupar. Porque o tempo passa, o tempo voa, e daqui a pouco a gente está com 74 anos, feito pastor Bosco. E aí você vai viver do quê? Sobreviver do quê? Cuidar da família como? Cuidar da esposa como? A gente tem que ser previdente. E eu entendo que pensar sobre a aposentadoria do pastor Bosco desperta isso em nós. Temos que ser previdentes para chegarmos bem. E eu sei que o pastor Bosco está chegando a esse tempo de vida de forma confortável, ou não, pastor? Então me empresta um dinheirinho aí, né? Já que está bem assim. Mas veja, eu sei. Graças a Deus, a gente tem que louvar a Deus por isso. A gente fica feliz por causa disso, queridos. Mas a gente tem que olhar para esse tipo de experiência do pastor Bosco e ser previdente também, cuidadoso também. E às vezes a gente vem aqui e agradece tudo mais e não extrai lições para a nossa vida. E a gente tem que fazer isso. Temos que pensar na passagem do tempo para nós, porque o tempo passa para todos nós. Terceiro, não faça da sua aposentadoria um tempo de desistência, mas continue aprendendo, meu querido, e continue ensinando. Perceba que no acaso da vida, o apóstolo Paulo, que sabia que estava de partida, ele fez daquele momento e daquele instante uma oportunidade
para instruir Timóteo. Mas ele não abriu mão do aprendizado, ele não deixou de alimentar a alma, de consolar o coração por meio das Escrituras. O que você pretende fazer no ocaso da sua vida? Eu quero desafiá-lo a não esperar esse dia chegar sem alimentar a sua alma. Comece a alimentar a sua alma hoje, e alimente amanhã, e alimente-a nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, nos próximos 40 anos, nos próximos 50 anos. Continue alimentando a sua alma com a palavra de Deus, pois ela pode preparar-nos no fim e para o fim da jornada, para as lutas da vida, para os desafios diários. Faça como Paulo, alimente a sua alma com a palavra de Deus hoje, amanhã, nas próximas décadas. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Eu quero encerrar a minha fala nessa noite com uma palavra para os membros da Igreja Congregacional do Calvário. Queridos irmãos, depois de 46 anos à frente dessa igreja, o seu pastor está se jubilando. E eu sei, e isso já foi narrado, o pastor Bosco esteve presente em muitas situações, viu famílias se formando, celebrou casamentos, viu filhos nascendo, viu filhos desses irmãos se casando, tendo filhos, sepultou muitos irmãos, se despediu de outros tantos. Ele participou da história de muita gente nessas últimas quase 5 décadas à frente dessa igreja. E eu sei que esse é um dia desafiador para a igreja. Despedir-se do seu pastor. Mas eu quero dizer para você, minha querida igreja do Calvário, permaneça firme. E que as palavras ditas pelo apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, a partir do versículo 1, encontre eco no seu coração, e que você cumpra a sua vocação com fidelidade para o louvor da glória do supremo pastor da igreja. Portanto, mesmo que o pastor se despeça do pastoreio titular da igreja por causa da emerência, por causa da jubilação, ainda assim, essa igreja não é de Bosco, não é de Júnior, é de Jesus. Portanto, seja fiel por causa do supremo pastor da igreja, seja fiel por causa de Cristo Jesus. Pastor Bosco, que a semelhança do apóstolo Paulo, que o Senhor continue abençoando vidas, para a glória do Senhor. E eu espero que a sua jubilação não seja um pendurar de chuteiras. O senhor vai fazer muita raiva por aí ainda, né? Espero que o irmão continue abençoando vidas, cumprindo a sua vocação até o último suspiro, podendo encorajar Timóteos, podendo consolar Timóteos, podendo encorajar presbíteros como os presbíteros de Éfeso, podendo chorar por esses irmãos, podendo instruir esses irmãos para o louvor da glória do Senhor. Que Deus lhe abençoe ricamente, e que Deus abençoe essa igreja, e que essa igreja, bem como o pastor Bosco, que vocês alimentem a alma com a palavra de Deus. Que nessa noite de jubilação a gente entenda que precisamos ser fiéis àquele que nos chamou, precisamos ser obedientes àquele que nos vocacionou. Não podemos desperdiçar a nossa vida, temos que usá-la para o louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. E eu quero orar pelos irmãos, com os irmãos, e pela vida do pastor Bosco. Se você puder fechar os olhos. Senhor, Tu sabes o quanto eu me sinto apequenado, mas eu Te louvo, porque o Senhor me concedeu o privilégio de estar aqui com os Teus servos, podendo abraçar de maneira carinhosa o pastor Bosco,
E eu quero agradecer-te pelos seus 50 anos de ministério, pelos 46 anos dedicados à Igreja do Calvário, pelos 74 anos de vida e pela sua jubilação. E eu quero suplicar, ó Pai, que a semelhança do apóstolo Paulo, o pastor Bosco não jogue a toalha. Pelo contrário, que ele continue com todo vigor, cumprindo fielmente o chamado do Senhor, onde estiver, testemunhando da graça salvadora para o louvor da tua glória. Sustenta a sua família, sustenta a sua esposa, sustenta seus filhos, sustenta o seu lar, ó Deus, e continua a usar o teu servo segundo o teu propósito. Mas eu quero pedir, dirige os rumos da Igreja Congregacional do Calvário, ó Deus, como o Senhor vem fazendo nesses anos todos, mas continua dirigindo essa igreja. Que o Senhor mesmo pastoreie essa igreja, e que essa igreja seja fiel à sua vocação, que ela continue ensinando a palavra, que ela continue comprometida com a verdade do Evangelho, que ela não esmoreça diante dos desafios da vida, mas que ela seja fiel a Ti a cada instante. Que essa igreja dependa do Senhor, que é o supremo pastor dela. Estende a tua mão de graça sobre cada querido que está aqui e abençoa os teus servos de maneira especial. Te louvamos por uma noite ímpar como esta, quando podemos agradecer-te pela vida do nosso querido irmão, amigo e pastor. Te louvamos por um momento tão insigne quanto esse, agradecidos, orando no nome santo de Jesus. Amém, amém. Sozinho diante o tribuno, cercado de homens, ao condenar, Jesus estava sofrendo, sem nada dizer. O rei que foi desprezado e caluniado, sem nada fazer, ele era inocente, contigo, um malfeitor. Oh, meu doce Jesus, meus olhos desejam te ver, contemplar-te na tua mansão. Oh, que grande prazer é de um dia contigo ir morar. E os teus pés, Jesus, eu quisera beijar. Eu quisera Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã para continuarmos celebrando esta festa de jubilamento do nosso ministério aqui à frente da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Portanto, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu digo que Jesus salva, e outros dizem. Eu digo que Jesus transforma, e outros dizem. Eu digo que Jesus transforma e dá uma vida bem leal. Eu vivo com Jesus, e outros dizem. Mudou meu coração e agora vivo só pra Ele. A todos digo com prazer que sigo só a Ele. E Ele me ensinou a crer e andar feliz em seu querer. Eu vivo com Jesus feliz.